Olá, meus irmãos, tudo bem? Nós estamos aqui nos preparando para mais um sermão da nossa série Cartas da Prisão e nós vamos dar sequência com o texto de Filipenses, capítulo 2, do versículo 12 até o versículo 30. Sejam todos muito bem-vindos, vamos nos aproximar da palavra de Deus. No entanto, antes de lermos o texto, antes de iniciarmos, eu gostaria de convidar você a participar, ouvindo e, quem sabe, até acompanhando com as letras dois cânticos que foram produzidos por alguns jovens, tanto da nossa igreja aqui do bairro Imperial, quanto da Gávea. Você vai poder ver isso melhor nos créditos, mas o nosso convite é que você tenha um momento de louvor e de adoração ao Senhor, mesmo aí na sua casa, e que logo em seguida isso possamos adentrar a reflexão da palavra de Deus. Louvemos ao Senhor. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então
amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Olá, meus irmãos, estamos aqui para mais um sermão da nossa série Cartas da Prisão, desta vez em Filipenses, capítulo 2, versículos de 12 a 30, na sequência daquilo que tem sido a nossa reflexão sobre esses textos, escritos há tanto tempo e, no entanto, tão vívidos para a nossa vida com o Senhor, para o crescimento da nossa jornada e para alargar a glória do Senhor onde quer que a sua igreja se mostre neste mundo. Essa carta de Paulo, apenas lembrando a vocês, é um dos textos mais encantadores da Escritura, certamente um dos mais encantadores do Novo Testamento, sendo chamado por alguns de Carta das Coisas Excelentes e por outros tantos, a maioria, aliás, de Carta da Alegria. Há um versículo que é o 4 do capítulo 4, que é talvez o mais decorado e o mais recitado dessa epístola, que diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. E esse trecho mostra o ânimo de um apóstolo, um pastor da igreja do Senhor, que estava preso, no entanto, com a sua firme alegria postada não nas coisas que ele via, mas naquilo que ele sabia que era da parte do Senhor. E com isso ele animava os irmãos da igreja de Filipos no desenvolvimento da ação que o Espírito Santo mesmo operava sobre eles. O fruto do Espírito já se mostrava sobre aquela igreja, uma igreja saudável, uma igreja animada, mas uma igreja também que enfrentava inúmeras vicissitudes e muitas tribulações no seu dia, como talvez eu e você enfrentemos. Não necessariamente as mesmas tribulações, mas algumas delas se abatem sobre todos nós. Essa igreja se manteve fiel, porque nós temos testemunhos, inclusive extra-bíblicos, já de 50, 100 anos após essa carta haver sido escrita, quando alguns autores posteriores ao tempo apostólico, como o próprio Policarpo, ao escrever a sua carta também à igreja dos Filipenses, ele menciona tantas coisas boas ali, e a confirmação se dá pelo fato de que essa igreja rendeu muitos frutos também no começo da era cristã. Paulo é o autor e ele assina juntamente com Timóteo, porque começa assim essa carta: Paulo e Timóteo,
servos de Cristo, ou seja, Paulo é o autor da carta, mas ele a envia com a parceria de Timóteo, já um ministro nessa época, um ministro ainda sob a tutela de Paulo. E nós vamos lembrar aqui alguns motivos pelos quais Paulo escreve essa carta à igreja de Filipos. Alguns motivos podem ser a alegria demonstrada pela maneira como Deus conduzia aquela igreja e a sua amizade e ligação pessoal com os irmãos daquela comunidade de fé. E alguns cuidados que Paulo demonstra com relação a alguns deles, como, por exemplo, a perseguição enfrentada pelos irmãos, e Paulo também os anima quanto a isso. Está lá no capítulo 1, versículos de 27 a 30, você pode ver isso. Paulo também admoesta os irmãos a que tenham cuidado, porque alguns falsos ensinamentos já se viam na igreja naquele tempo, ameaçando a igreja. Isso você pode ir lá no capítulo 3, versículo 2 até o 21, você vai ver isso. E Paulo também fala sobre alguns conflitos na igreja que poderiam ameaçar, de certa forma, o alto grau de unidade, até de amizade no meio da igreja. Isso você pode ver ainda no capítulo 1, do versículo 27 até o 2:18, até o capítulo 2, versículo 18, e depois no capítulo 4, nos primeiros 3 versículos, você pode ver isso. Desta feita, nós vamos trabalhar com o trecho que vai do capítulo 2, versículo 12, até o final do capítulo, que é no versículo 30, e eu vou ler, peço que você ouça atentamente. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado, também tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu o Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar. Tão logo tenha eu visto a minha situação, e estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro, e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor. Com toda alegria honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Uma breve palavra de oração ao Senhor. Senhor Deus, obrigado por esse texto e agora ajuda-nos na reflexão, a fim de que tenhamos, ó Deus, o nosso olhar espiritual aberto e que possamos assim entender a Tua orientação e a Tua direção para nós.
em nome de Cristo. Amém. Bom, meus irmãos, vamos direto ao texto então. Após essa introdução, na qual nos detivemos um pouco, mas o primeiro ponto deste sermão fala da mútua alegria, que é a alegria da vida cristã. E eu vou me deter nesse ponto entre o versículo 12 e o 18, sendo que aí dentro há 3 pontos que eu gostaria de falar com vocês. O primeiro deles é desenvolvendo a salvação, versículos 12 e 13. O segundo, desenvolvendo a santificação, versículos 14 a 16. E finalmente, desenvolvendo o serviço, versículos 17 e 18. E eu vou me deter mais um pouco no primeiro trecho, desenvolvendo a salvação. Isso porque talvez a terminologia que Paulo usa no finalzinho do versículo está explicitamente desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Isso pode gerar algumas dúvidas, mas vamos ver aquilo que o Senhor nos diz aqui. Esse é o trecho principal de todo essa leitura que fizemos. E ao dizer assim, assim pois, amados meus, versículo 12, Paulo está dizendo pelo menos 3 coisas a nós, e elas se referem aos versículos de 5 a 8. Então Paulo está dizendo, olha, o que eu acabei de escrever para vocês, e nós sabemos que isso está nos versículos de 5 a 8, nos dizem 3 coisas, e por isso ele começa dizendo assim pois. Essas 3 coisas são, já que Jesus deixou a vocês um exemplo por sua obediência total e voluntária, versículos 5 até 8, já que o prêmio que ele recebeu por isso mostra que há coisas maravilhosas em depósito para os que seguem o seu exemplo, versículos de 9 a 11, e já que Jesus Cristo, sobremaneira exaltado, totalmente exaltado, acima de todo poder, dá forças a todos aqueles que confiam nele e desejam realmente viver com ele, e como ele quer que eles vivam, isso está também implícito nos versículos de 9 a 11, então desenvolvam a salvação de vocês. Essa é a tese de Paulo aqui no começo do versículo 12. Assim, pois, então ele recupera dos versículos, os versículos de 5 a 11, e em função disso, ele começa, então por tudo isso que eu acabei de escrever para vocês, desenvolvam a salvação de vocês. Nessa expressão, desenvolver a salvação, nós temos uma conexão íntima com os versículos de 12 a 18, com os versículos anteriormente lidos de 1 a 11. Eu peço que depois você leia e você vai ver como há uma conexão muito próxima, especialmente os versículos de 5 a 11, que falam a respeito da ação de graças, mas também daquilo que os filipenses já vinham fazendo, ou seja, é como se Paulo dissesse, por causa de tudo que eu escrevi, do 5 ao 11 do capítulo 2, eu estou dizendo, desenvolvam ainda mais a salvação, coisa que vocês já têm feito, porque eu já escrevi no começo dessa carta, que eu reconheço que vocês têm feito isso. Então há uma conexão também de paralelismo muito interessante entre o versículo 12, assim, pois, amados meus, como sempre, obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Existe uma forte relação entre esse versículo e o 1:27, que diz assim, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, porque ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então, quando nós vemos isso, Paulo primeiro diz no 1:27, olha, esteja eu perto de vocês ou não, mas agora no 12 ele já diz, vocês não têm se preocupado com a vida espiritual de vocês apenas quando eu estou perto, mas vocês têm feito isso porque têm lutado juntos pela fé evangélica. Vocês têm feito algo que vai além daquilo que os meus olhos poderiam ver. Então, nesse sentido, Paulo lança uma luz pela própria Escritura do que vem a ser desenvolver a salvação. Porque lá no 1:27,
ele termina: estais firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Quando no texto paralelo, que é o 2:12, ele diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, fazemos uma analogia lógica. O que é desenvolver a salvação com temor e tremor, senão estar firmes num só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica? E com muita ternura, então, Paulo se dirige aos filipenses, chamando-os de amados meus, né? Assim, pois, amados meus, e ele, com isso, ele abre o seu coração, e ele está como que dizendo: se vocês são amados do Senhor, vocês são meus amados também. Isso é bastante profundo, é algo deliberado da parte de Paulo, ele não fala isso apenas da boca para fora. E ele começa então a falar da obediência de uma igreja, e aqui no caso a igreja de Filipos está sem pastor. E por que está sem pastor neste exato momento? Porque Epafrodito, que cuidava da igreja, tinha ido enviado pela própria igreja para ser uma espécie de assessor direto de Paulo, ainda na prisão. Nós vamos ver isso lá no final do capítulo 2. Então a igreja, sem o pastor, que era o apóstolo Paulo, sem Timóteo, que tampouco estava lá, e agora sem Epafrodito, é uma igreja que está sozinha. Mas Paulo começa a dizer: eu sei que vocês não se mantêm firmes na fé somente porque eu estou por aí, vocês são firmes mesmo que eu não esteja vendo. Então a obediência de uma igreja, por ser a Deus e por ser em prol de uma saúde espiritual, não deve ser motivada pela presença física do pastor, porque ele pode falhar por alguma razão. Nesse caso aqui era Paulo que estava preso. Não pode se ver somente quando ele estiver por perto, mas acima de tudo precisa ser vista porque corações transformados lutam juntos pela fé evangélica, ou seja, desenvolvem a salvação com temor e tremor. E a ideia de Paulo aqui é que, sem que uma igreja se esqueça de seu pastor, ele não está mandando se esquecer do seu pastor, e aqui ele está falando do pastor humano mesmo, mas a sua eventual ausência por alguma razão, seja uma ausência da igreja como um todo, seja uma ausência por alguma circunstância, precisou viajar, ou simplesmente durante os dias da semana em que a igreja não vê fisicamente o pastor da igreja local. Pelo contrário, ao invés de desanimar a igreja, isso deve fortalecer a igreja, reforçando nela a ideia de que, mais do que nunca, a igreja deve se esforçar, porque deve contar com os recursos que foram amealhados no seu coração pela sã doutrina e pela pregação verdadeira do Evangelho, que é feito domingo após domingo, além de contar com a oração do seu pastor por aquela igreja. Deu para vocês entenderem, irmãos? A igreja não dispõe, não se livra do pastor, mas quando o pastor não está, a igreja não deixa de ser igreja porque o pastor humano não está perto, porque o sentimento o meu pastor humano é aquele que representa, de certa maneira, aquilo que Deus colocou de cuidado pastoral sobre a nossa vida. E se ao longo da semana, por alguma razão que seja, neste tempo de isolamento social, o pastor não está fisicamente perto, o que Paulo está dizendo para a igreja de Filipos é: eu não estou aí com vocês, mas eu sei que não é a minha ausência que tem derrubado vocês, pelo contrário, vocês têm sido animados porque vocês foram devidamente alimentados e eu estou orando por vocês. Essa é a tese de Paulo. E deve ser a nossa tese, porque isso sai da Escritura. Então agora eles devem desenvolver a salvação, ou seja, devem desenvolvê-la mesmo sem assistência pessoal do pastor, aqui no caso de Paulo, né, que estava preso. E desenvolvê-la quer dizer levá-la à conclusão, estender totalmente o processo até o final, levá-la até a conclusão, até aquele dia em que o Senhor vai nos chamar a todos individualmente, no dia a dia, viver a salvação que o Senhor promove para o seu povo. E a exortação de Paulo aqui tem um sentido pastoral muito claro. Por quê? Porque não é nada fácil manter um esforço constante e vigoroso todo santo dia da sua vida. Nós estamos em guerra permanente.
E nós estamos em guerra permanente em pelo menos 3 aspectos que nós sabemos pela Escritura: contra Satanás, contra a carne e contra o próprio mundo. E Paulo está dizendo, talvez se ele estivesse hoje aqui no século 21, ele dissesse: irmãos, eu não estou fisicamente com vocês em casa. Então cuidado, mantenham firme a fé de vocês, olhem aquilo que eu ensino para vocês, desenvolvam a salvação de vocês, cuidado com o que vocês apeiam na TV ou o que vocês veem na internet. Poderia ser uma exortação do século 21. No século I, essas coisas não estavam lá, mas estavam outras. Mas o fato é que, seja no século I ou no 21º, nós continuamos lutando contra o mundo, contra Satanás e contra a carne. E nós sabemos que é muito fácil dizer: vamos fazer tudo para a glória de Deus. O difícil mesmo é praticar isso. É muito fácil a gente dizer em oração ao Senhor: assim como nós perdoamos aos nossos devedores e põe a reticência, o difícil é você perdoar alguém. E é por isso que Paulo diz: desenvolvam a salvação de vocês. E quanto à expressão que vem em seguida, que é alvo de múltiplas interpretações e especulações, aquela que diz: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Aliás, a enorme maioria não lê o resto, segundo a sua boa vontade, antes da vontade de Deus, mas eu não vou falar palavras minhas, eu vou ler um pequeno trecho dos cânones de Dort que dizem assim, isso está lá nos artigos 11 e 12 do cânone de Dort, nos itens 3 e 4. Ele infunde novas qualidades na vontade e faz que essa vontade, outrora morta, reviva. Sendo má, desobediente e rebelde, ele a faz boa, obediente e maleável. Ele move e fortalece de tal maneira essa vontade que, qual boa árvore, passa a produzir frutos de boas ações. A vontade assim renovada não só é movida e influenciada por Deus, mas em decorrência dessa influência torna-se ativa. E com isso eu vou para o ponto seguinte, dentro desse trecho de 12 a 18, desenvolvendo a santificação. Uma vez que a salvação é desenvolvida, a santificação pode ser desenvolvida na sequência da salvação. O inverso seria impossível, obviamente. Mas aqui, o pastor deixa lembranças concretas e práticas à igreja. Nos versículos 14 a 16, ele deixa algumas orientações práticas. Por exemplo, quanto à vida como um todo, versículos 14 e o início do versículo 15, ele diz o seguinte: não falem mal de nada nem dos outros. Isso quer dizer, fazei tudo sem murmurações. Não briguem com os outros. Contendas. Não deem motivos para que sejam repreendidos. É isso que ele quer dizer com irrepreensíveis. E ele encerra esse trecho sobre a vida como um todo, dizendo: hajam com sinceridade, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Meus irmãos, isso também é fácil de falar. O difícil é nós vermos uma comunidade em que essas coisas não aconteçam. E talvez seja difícil também ver a ausência dessas coisas quando nos olhamos no espelho. Mas o pastor Paulo também prossegue aqui. Porque se por um lado, para a vida como um todo, ele fala isso, para a vida no meio de um mundo corrompido e pervertido, e agora a segunda parte do versículo 15 e o 16, ele fala o seguinte: sejam verdadeiros filhos de Deus sem culpa diante de Deus. Ou seja, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Resplandeçam como a luz de Deus no mundo. Você lembra quem foi que falou que nós devemos ser sal e luz? Pois é daí que Paulo tira essa ideia, das palavras do próprio Senhor. E preservem a palavra da vida. Preservando a palavra da vida.
para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão. O andamento do povo de Deus em santidade satisfaz a alma do pastor humano mesmo. Eu sei que acima de tudo satisfaz a alma do nosso sumo pastor, mas o pastor humano se satisfaz com o seu rebanho quando este anda segundo a vontade de Deus em santificação. Há algo que incomoda profundamente o coração de um pastor, pelo menos de um pastor sério, que é pregar domingo após domingo a sã doutrina e a toda hora se deparar com ovelhas doentes, e doentes não por falta de bom alimento, mas doentes porque não buscam nem a salvação, nem desenvolver a sua salvação e nem desenvolver a sua santificação. Ovelhas birrentas, ovelhas que falam mal dos outros, ovelhas que brigam com os outros, ovelhas que dão motivos para repreensão, ovelhas que não agem sinceramente, ovelhas doentes. E no meio deste mundo atroz, pervertido e corrupto, pessoas que na segunda-feira não agem mais como se fossem filhos de Deus, não brilham diante das trevas e nem preservam a palavra da vida, por exemplo, aquela que lhes é dada tempos após tempos. E Paulo diz aqui que isso será a sua glória, a igreja, chegando ao final em santidade, será a sua própria glória, porque ele poderá entregar ao sumo pastor as ovelhas que são do sumo pastor, pelas quais ele se preocupou, orou e tomou conta ao longo da sua vida. É interessante que Filipenses 2, 16 e 17, eu vou ler novamente para vocês, e depois eu vou ler aqui em 2 Timóteo 4, e eu vou ler 4, 6 e 7. Prestem atenção na semelhança, apenas levando em conta que houve um tempo, alguns anos, entre uma coisa e outra. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e a serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Veja agora 2 Timóteo 4, 6 e 7. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Aliás, vou ler o 8 também, que diz assim: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Ora, o que é que nós estamos vendo aqui? Lá em Filipenses, preservando a palavra da vida para que no dia de Cristo. Lá em 2 Timóteo, já agora a coroa da justiça me está guardada. Preservar e guardar tem íntima proximidade, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. Ele está quase à beira da morte aqui. Mas vejam bem outras semelhanças. Não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Esse é o desejo dele em Filipenses. Mas agora lá em 2 Timóteo, já velho, preso e quase à beira da morte, ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele não se esforçou inutilmente. Lá em Filipenses ele diz: mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé. E lá em 2 Timóteo ele diz: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. Lá em Filipenses ele disse: pode ser que o Senhor me faça derramar sobre as vidas como um óleo era derramado no Antigo Testamento, como um sacrifício líquido. E agora lá em 2 Timóteo ele diz: o Senhor ouve por bem me derramar sobre as vidas da igreja. E lá em Filipenses ele diz: alegro-me, de novo alegria, com todos vós, e com todos vós me congratulo. E lá em 2 Timóteo ele encerra:
não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Ou seja, com todos vós de Filipenses é a igreja, a todos quantos amam a sua vinda é a igreja do Senhor. E aqui vamos encerrar esse primeiro trecho, desenvolvendo o serviço, versículos 17 e 18. E o encerramento dessa primeira parte é, de certa forma, uma transição que ele mesmo mostra como o próprio serviço aos crentes. Ele próprio sendo o serviço aos crentes, porque ele se derrama como libação, ele está disposto a isso, ele se oferece como oferta pelos crentes. E a ideia da libação aqui surge e depois se repete em 2 Timóteo, que é uma remissão ao Antigo Testamento. Era um sacrifício líquido que era posto sobre o altar para atuar sobre o sacrifício de forma a intensificar a oferta ou a ungir parte da oferta. E em muitos lugares do Antigo Testamento, libação também é usado como substitutivo ou termo análogo à unção. Então, é um derramamento total. A oferta líquida que se levava era totalmente derramada sobre o altar. E aqui ele, que está indo para um tempo que ele não sabia se ia sair da prisão, ele não sabia que depois ia ser preso de novo. Aqui talvez ele tivesse receio de morrer ainda nessa primeira fase da sua prisão. Então ele diz que a sua vida na forma de sacrifício de libação é derramada sobre o sacrifício e o serviço da fé dos irmãos. Ou seja, ele está se colocando diante de Deus como uma espécie de aval por aquilo que os irmãos conduzem até a presença de Deus. Isso tudo gera alegria a ele e ao sumo pastor. Vamos para a segunda parte, porque a firmeza do agora também conduz à alegria de entrega de vida. Ainda nos versículos 17 e 18, que funcionam como transição, fala-se de Paulo, depois de 19 a 24, de Timóteo, e finalmente de 25 a 30, de Epafrodito. Paulo era alguém que tinha uma mente intensamente submissa a Cristo. E por isso mesmo, porque é submissa a Cristo, é submissa também às pessoas, aos irmãos, aos servos de Deus. Então, ao invés de pensar apenas em si mesmo, Paulo pensava nos outros, como lemos lá em Atos 20, 24, que diz assim: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, ele agora colocava em prática as suas palavras, porque estando preso diante da possibilidade de morte, e havia essa possibilidade realmente, ele continua certo de que o mais importante era completar a sua carreira, a sua vida cristã e o seu ministério que tinha lhe sido dado por Cristo a fim de poder responder afirmativamente naquele último e grande dia. Então Paulo se dispõe a aceitar ali o papel de libação, de derramar a sua vida pelos demais, o que mostra seu total altruísmo em favor dos santos. Por tudo isso, Paulo se alegrava e convidava os filipenses a se alegrarem com ele. Mesmo na prisão por causa de Cristo, o que ele faz é se alegrar, uma vez mais, a sua mente submissa ao Senhor e a seus irmãos. É assim que ele termina esse trecho, convidando à alegria, convidando a algo bom e novo, mesmo em meio à prisão. Quando avançamos para os versículos 19 a 24, nós vamos ver que Timóteo tinha também uma mentalidade de servo. Aliás, isso também vai se ver lá em Epafrodito, e é muito peculiar isso, que Paulo tem usado a si mesmo e a mais dois irmãos tão próximos, a fim de demonstrar a mente submissa desses irmãos. Então, Timóteo tinha uma mentalidade de servo e de submissão, mas isso não se adquire automaticamente. Isso precisa ser alvo do desenvolvimento da salvação, do desenvolvimento da santidade e do desenvolvimento do serviço. E por causa dessa submissão semelhante, Timóteo foi recomendado de modo impecável pelo apóstolo Paulo.
e ele foi considerado como alguém que poderia animá-lo com as notícias que traria. Vejam bem, mais uma vez, a alegria vindo à tona. O que Paulo está dizendo? Eu vou enviar Timóteo até vocês, que eu preciso ser animado pelas notícias que certamente boas ele vai trazer da parte da igreja de Filipos. O que Paulo está dizendo? Se eu estiver com uma eventual tristeza por causa da minha prisão, eu vou ser animado, vou ser alegrado pela narrativa do pastor Timóteo que vai visitar vocês. Então, ministerialmente, Paulo destaca Timóteo como alguém de plena confiança, o que nós vamos depois confirmar nas duas cartas a Timóteo, de Paulo a Timóteo. E ele era, Timóteo, um pastor que se interessava especialmente pelos filipenses, além de ter um caráter totalmente provado e aprovado. Paulo e Timóteo haviam servido juntos ao Evangelho, então Paulo sabia bem do que falava a respeito de Timóteo. E o valor dele, o valor de Timóteo, é destacado quando mais tarde Paulo escreve a sua segunda carta, porque talvez ali na sua segunda carta Paulo estivesse encontrando por via da missiva um Timóteo um pouco cansado já de algumas lutas do ministério, e Paulo então reanima Timóteo em várias partes, em vários trechos da segunda epístola. Paulo e Timóteo eram bastante próximos, e Paulo o reanima bastante sabendo o que ele estava falando no final. Ao final da segunda epístola, o velho apóstolo diz que queria Timóteo por perto. Não apenas isso, mas que ele viesse depressa. Você pode ver depois em 2 Timóteo 4, versículos 9, 13 e 21. E por que ele o queria por pressa? Porque Paulo estava um pouco incomodado com o frio. Tanto é que lá no versículo 21, ele diz, olha, não esquece, vem depressa, vem antes do inverno, porque ele tinha frio, e ele estava se sentindo bastante só na prisão, e ele queria, pelo menos, a companhia dos seus livros. Quem é que ele pede para vir? Timóteo. Era alguém da sua mais estreita confiança. Paulo se alegra e convida os filipenses a se alegrarem com ele. Timóteo é um enviado da alegria que vai animar Paulo com a sua alegria por causa da notícia da igreja de Filipos. E Epafrodito é um homem especial e especialmente também enviado por Paulo até a igreja de Filipos. Por causa da submissão também da vida de Epafrodito, ele deixa o seu conforto e enfrenta a morte para assistir Paulo lá na prisão. Paulo faz um elogio muito intenso a ele, tanto pessoal quanto ministerial, chamando-o de irmão cooperador e companheiro, termos que descrevem amizade, profundidade, carinho especial que Paulo tinha por ele. E também como um mensageiro dos filipenses, um auxiliar que ajudou a igreja a se tornar prática no auxílio ao próprio Paulo. Epafrodito amava os filipenses. Isso nós sabemos porque o texto diz que ele estava saudoso, ele sentia falta dos filipenses. Principalmente depois que Epafrodito descobriu que os filipenses souberam que aqui na prisão, junto com Paulo, dando assistência a Paulo, Epafrodito tinha ficado muito doente. Resumindo, Epafrodito aqui nesse trecho, que vai do 25 ao 30, nós podemos saber que ele era o líder espiritual da igreja de Filipos. Era ele que pastoreava a igreja. Ele foi então comissionado pela igreja de Filipos. A igreja disse assim, nós preferimos ficar por um tempo sem um pastor aqui conosco, mas vai até o apóstolo Paulo, leva essa oferta, leva esse donativo para ele e fica lá com ele como seu assistente pessoal, ajuda o apóstolo Paulo. A igreja fez isso. E durante esse tempo em que ele estava com o apóstolo Paulo, ele adoece. Os irmãos da igreja de Filipos souberam disso, ouviram que ele estava bastante doente e ficaram preocupados. Epafrodito soube que eles estavam preocupados e ficou preocupado porque eles estavam preocupados. Ele fica ansioso
E Paulo percebe isso. Só que Deus graciosamente cura Epafrodito. Paulo, inclusive, diz, de modo assim bastante curioso, que Deus curou Epafrodito para que ele, Paulo, não tivesse tristeza sobre tristeza, ou seja, para que a sua alegria fosse preservada, novamente a alegria, vindo à tona no dizer de Paulo. Então Epafrodito deseja voltar até Filipos para acalmar os irmãos. Ele não quer ir embora e deixar Paulo sozinho, ele quer ir até Filipos para acalmar os irmãos quanto ao seu estado de saúde. E Paulo concorda com Epafrodito e o envia de volta a Filipos, pedindo por carta que a igreja o recebesse com toda a honra, toda a alegria no Senhor. E é praticamente certo que quem levou essa carta para a igreja foi o próprio Epafrodito. Quase que não sai aqui o Epafrodito. Aliás, não ponha o nome do seu filho de Epafrodito. Vai dar confusão em casa. Mas esse era Epafrodito, que também gera alegria no coração de Paulo, pelo ato gracioso do Senhor em curá-lo. Palavras do próprio Paulo. E aqui nós vemos 3 servos do Senhor, 3 homens submissos ao Senhor, servindo aos demais, na alegria do Senhor, que reforça todos os ânimos do coração daquele que serve a Deus. E eu gostaria de deixar umas palavras finais de aplicação para você. E eu pergunto a você, e a mim também, será que nós estamos dispostos a permitir que o Espírito Santo reproduza em nós a mente submissa de Cristo? Você está disposto a isso? A ser submisso a Cristo e a ser submisso à sua igreja e àqueles servos do Senhor que estão ao seu redor? Porque é algo assim curioso que nós vemos nesse texto. Se você é submisso a Cristo, você vai ser submisso nessas áreas. Se você não é submisso nessas áreas, é sinal que você não é totalmente submisso a Cristo, o que gera um problema. Segunda pergunta: será que nós estamos dispostos a viver a alegria do Senhor, mesmo que ela represente a entrega absoluta de vida, até o ponto de você ser derramado como libação, até o ponto de você ser derretido por causa do seu serviço, da sua submissão? Será que você e eu estamos dispostos a isso? Como eu falei lá atrás, no meio do sermão, é fácil falarmos algumas coisas, difícil é cumprirmos aquilo no momento crucial em que temos que cumprir diante de Deus e dos homens aquilo que nós falamos que somos e fazemos. Terceiro ponto, e aqui eu vou usar não palavras minhas, mas de um comentário a Filipenses, de Itamir Souza. Algumas vezes somos feridos intencionalmente e em outras sem querer. Mas pouco importa, a dor causada é a mesma. A reação natural ao ser ferido é ficar ressentido. Ressentimento é apego à dor. Em vez de deixá-la passar, nós revivemos, relembrando a ofensa vez após vez. Isso apenas intensifica a ofensa, e a cada lembrança, ela parece crescer e tornar-se mais injusta. A Bíblia nos adverte, em Jó 21, 23 e 25, um homem morre em pleno vigor, despreocupado e tranquilo. Outro, ao contrário, morre na amargura do seu coração. E eu encerro dizendo que não é à toa que o profeta disse: não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Neemias 8, o finalzinho do versículo 10. Não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Eu queria ter uma breve palavra de oração, convidando você a tomar decisões diante de Deus.
e que você decida diante de Deus a permitir, naquilo que for do seu próprio esforço, mas acima de tudo a pedir que o Senhor haja por seu Santo Espírito e que reproduza em nós a mente submissa de Cristo. Também que o Senhor haja em mim e em você, a ponto de nos fazer viver a alegria do Senhor, essa mesma que é a nossa força, sem tristeza, mesmo que represente que nós venhamos a ser totalmente massacrados pelas circunstâncias que nos servem, derramados como libação. E diante das feridas, diante das dificuldades, permaneça despreocupado e tranquilo no Senhor, porque então você irá até o seu último dia, vivendo tranquilo em pleno vigor, como diz no livro de Jó. E não se esqueça, não se entristeça no seu coração, porque a alegria do Senhor é a sua força, é a minha força. Senhor Deus, muito obrigado por tua palavra, muito obrigado pelos teus atos justos e poderosos, e que em nós a tua palavra gere efeito nesta noite, neste tempo, para a honra e glória do teu nome. E é como nós oramos, crédulos no poder do nome de Jesus, em quem oramos. Amém. Amém. Que Deus abençoe você ricamente.